Vamos entender o que Cristo fez por nós, que não foi só para nos libertar, mas para nos trazer para dentro da família dele. E para a gente começar, irmãos, vamos direto na fonte. Vamos olhar para as palavras do nosso Mestre Jesus. Prestem atenção nessa declaração, lá em João capítulo 8, versículo 34. É uma palavra dura, sim, direta, mas ela é o fundamento de tudo. Jesus não fala que quem peca cometeu um deslize. Não, ele diz que quem comete pecado é servo, ou, sendo ainda mais preciso, é escravo do pecado. Esse é o ponto de partida. É o diagnóstico de Deus para a condição de todo ser humano sem ele. Então, antes da gente celebrar a liberdade, nós vamos celebrar, e muito, a gente precisa primeiro sentir o peso das correntes. Precisamos entender a profundidade que era a nossa escravidão. Sabe, a Bíblia não passa a mão na nossa cabeça. Ela mostra a nossa situação real, com toda a clareza, para que a gente possa dar o devido valor ao preço altíssimo que foi pago pela nossa liberdade. Mas escravos de quem, afinal? A quem é que a gente servia? A palavra de Deus não deixa dúvida. O nosso Senhor era o pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 17, ele diz assim, sem rodeios: Éreis servos do pecado. Vejam bem, irmãos, o pecado, que no grego é amartia, não é só um ato errado que a gente comete de vez em quando, não. Era um poder, uma força tirânica que nos dominava, que reinava no nosso corpo. Nós estávamos literalmente vendidos a ele. E para que a gente entenda a seriedade disso, Paulo usa uma palavra grega muito forte lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, quando ele diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Essa palavra para domínio é kyriou. E o que ela quer dizer? Quer dizer, exercer autoridade soberana, agir como um senhor absoluto. Era isso que o pecado fazia na nossa vida. Ele era nosso senhor, ditava nossas vontades, controlava nossas emoções e, no fim, determinava o nosso destino, que era a morte. E essa tirania, irmãos, ela agia em 3 áreas ao mesmo tempo. Primeiro, o domínio moral. A nossa natureza já era inclinada para o mal, como Paulo descreve tão bem aquela luta dele em Romanos 7. Depois, o domínio judicial. Por causa do pecado de Adão, a sentença de condenação já estava sobre nós. E, por fim, o domínio espiritual. A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, totalmente separados da vida de Deus. Era uma prisão simplesmente perfeita. E como se não bastasse ser escravo do pecado, ainda tinha outras 2 forças que garantiam que a gente nunca, jamais, saísse dessa condição sozinhos. Havia um tirano que se aproveitava dessa nossa fraqueza e havia uma sentença da justiça que confirmava tudo isso. Olhem só para essa sequência terrível. Tudo começava com a escravidão ao pecado, certo? Mas por estarmos nessa situação, a gente também ficava debaixo do poder de Satanás, que Paulo chama lá em Efésios capítulo 2 de príncipe das potestades do ar. E aí, para selar o nosso destino de vez, a santa lei de Deus, que é perfeita e não pode ser quebrada, nos colocava debaixo de condenação, de maldição. Era uma cadeia com elos de ferro, impossível de quebrar. A lei de Deus, por ser santa, justa e boa, ela só podia confirmar a sentença que o nosso Senhor, o pecado, exigia, a morte. Então nós estávamos debaixo de uma maldição legal. Não tinha como apelar, não tinha recurso. A nossa situação, humanamente falando, era de desespero total. Mas é exatamente aqui, irmãos, no fundo do poço, que a luz da graça de Deus começa a brilhar. É o que o apóstolo Paulo nos diz nessa passagem maravilhosa de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. É o anúncio da nossa liberdade. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Agora, irmãos, eu quero pedir uma coisa. Deixem essa teologia toda, que é tão profunda, tocar o coração de vocês. A doutrina é a verdade de Deus, mas às vezes uma boa história nos ajuda a sentir essa verdade na alma. Então fechem os olhos da mente um pouquinho e imaginem comigo uma cena que ilustra perfeitamente o que Deus fez por cada um de nós. Imaginem lá no mundo antigo. Um homem. Ele contraiu uma dívida que ele nunca conseguiria pagar. E por causa disso, ele foi vendido num mercado de escravos. Ele está ali, em cima de uma plataforma, acorrentado. Ele não tem mais nome, não tem futuro, não tem liberdade, não tem herança. A vida dele pertence a outra pessoa. Ele é uma propriedade. Essa era a nossa condição. Mas de repente, no meio daquela multidão, um benfeitor, um homem muito rico e nobre, se aproxima. Ele não olha para aquele escravo com desprezo. Ele o vê, acorrentado, humilhado, e o coração dele se enche de uma compaixão profunda. Ele decide que vai fazer alguma coisa. E o primeiro ato desse benfeitor é o que a Bíblia chama de redenção. É o pagamento do preço.
É o resgate que nos trouxe a liberdade. O que ele faz? Ele vai até o dono daquele escravo e pergunta qual é o preço. E ele paga. Não paga uma parte, não dá uma entrada para pagar o resto depois. Ele paga o valor total, integral, a dívida é completamente quitada. O sangue de Jesus, meus amados, foi o preço integral que foi pago pela nossa liberdade. A palavra que Paulo usa para isso lá em Gálatas é exagorazo. É um termo do comércio daquela época que significa comprar para fora do mercado. Entendem isso? Cristo não nos comprou para a gente ser escravo dele num sistema novo. Ele nos comprou para nos tirar completamente do mercado de escravos do pecado. Ele nos comprou para a liberdade. Glória a Deus por isso. Aquele escravo agora está livre, ele pode ir embora. A justiça foi feita, mas a história, a nossa história de salvação, ela não termina aqui. A redenção, por mais gloriosa que seja, era só o primeiro passo. Aquele benfeitor que representa o nosso Deus tinha um plano muito, muito mais glorioso no coração. E aqui, nós chegamos no ponto mais alto do amor de Deus, o segundo ato da nossa salvação, a adoção. O ato que nos deu um novo status, uma nova família, uma nova identidade. Aquele benfeitor, ele não diz para o ex-escravo, tudo bem, pode ir em paz. Não, ele pega na mão daquele homem, leva ele para sua própria casa, tira aquelas roupas rasgadas de escravo, dá a ele roupas de filho, coloca um anel no dedo dele e na frente de todo mundo, ele declara legalmente, este, que era escravo, agora é meu filho. Ele vai ter o meu nome, a minha herança, o meu amor. A palavra grega para isso, irmãos, é maravilhosa. Uiotesia. Isso não significa só um sentimento de carinho, não. É um termo legal. Significa a colocação como filho. Deus nos colocou, de forma legal, oficial, na posição de filhos, com todos os direitos, todos os privilégios e toda a herança que pertencem ao seu Filho único Jesus Cristo. Então percebam a diferença. A redenção, exagorazou, tirou as nossas correntes. Foi o ato que nos tirou do mercado. Mas a adoção, o iotesia, nos colocou dentro da casa do Pai. A redenção nos deu liberdade, a adoção nos deu uma família. A redenção cancelou a nossa dívida, a adoção nos deu uma herança eterna. Agora, entendendo essa graça dupla, redenção e adoção, a nossa vida tem que mudar. A gente não pode mais viver como se ainda estivesse do lado de fora da casa do Pai, olhando pela janela. Nós fomos convidados a entrar e a nos sentar à mesa com Ele. Olhem para esse resumo poderoso. Antes, a gente era preso ao pecado. Agora, somos livres para servir a Deus. Antes, não tínhamos identidade nenhuma. Agora, nós levamos o nome do Pai. Antes, não tínhamos herança. Agora, somos co-herdeiros com Cristo. Antes, o nosso futuro era a morte eterna. Agora, o nosso futuro é a vida eterna na presença dele. Essa é a nossa nova realidade em Jesus. E qual é a prova, a evidência dentro do nosso coração de que tudo isso é verdade? Paulo nos dá a resposta em Romanos capítulo 8, versículo 15. Nós não recebemos um espírito que nos faz ter medo de Deus, como um escravo tem medo do seu senhor. Não. Nós recebemos o Espírito Santo, que é o espírito de adoção, e é ele que confirma no nosso espírito que nós somos filhos e nos dá a ousadia de olhar para o Deus Todo-Poderoso e clamar Abba, Pai, que quer dizer paizinho.